Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a função alinhada e aí eu vou estar mostrando como você pode estar utilizando ela na prática, tá? Bem, a função alinhada, a princípio, ela é uma função que serve como argumento de uma função principal. Então, você vai ter uma função principal e dentro dessa função principal, você vai ter o quê? Uma outra função, que é um argumento dessa função principal, tá? E aí você chama essa função que está servindo como argumento de função alinhada, tá? Bem, como é que a gente vê isso na prática? Por exemplo, se eu quiser aqui, nessa nossa planilha que a gente vem desenvolvendo ao longo das aulas, vamos supor que você queira um montante, né, desse seu pedido. Quem seria o montante? É o capital mais os juros. Os juros aqui vai ser o percentual de lucro que você vai querer ganhar em cima desse seu pedido, né? Então, vamos supor aqui que você queira 50% de lucro, tá? E aí, como é que a gente pode estar facilitando a nossa vida? Concorda comigo que 50% de lucro ele é a mesma coisa que 1,5. Por quê? 1,5 é o fator de acréscimo. A gente utiliza isso na matemática financeira. Por quê? 1,5 é a mesma coisa que 1, que representa 100%, mais 50%. Tá? E por que deu 1,5? Porque esse 50% eu divido por 100, ele vai dar 0,5, mais 1 dá 1,5. Tá? E aí, por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai utilizar o fator de acréscimo para estar exemplificando essa função alinhada, tá ok? Então, é bom que vocês lembrem que 1,5 é 50% de lucro sobre o produto, tá? Então, esse seria o quê? O nosso percentual de lucro, tá? Vou colocar só percentual lucro. Bem, quando eu multiplicar 1,5 vezes o valor total que eu investi, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu investimento mais o meu lucro de 50%. E aí a gente vai utilizar a função alinhada para estar calculando o valor desse montante, tá? Então a gente vem aqui, coloca, por exemplo, o montante, para a gente ficar mais claro. E aí você faz o quê? Concorda comigo que o valor da somatória de todo esse dinheiro aqui investido multiplicado por 1,5 vai dar o meu montante? Se você não entendeu, lembra, 1,5 é a mesma coisa que 50%. Está levando em consideração o seu 50% de lucro, tá? E aí, esse valor aqui é o valor total que você gastou nesse seu pedido. A somatória disso aqui tudinho é o valor que você investiu nesse seu pedido. E esse valor mais 50% dá o seu montante. Então, vamos supor que eu queira multiplicar a soma disso aqui tudinho vezes 1,5. Como é que a gente utiliza isso? Com a função alinhada. A gente vem aqui, inicia a função com igual, e tem uma função no Excel que ela se chama multi. Eu não sei se dá para ver direito, vou aumentar aqui. O próprio Excel ele já dá uma certa dica, tá? Deixa eu apagar para aumentar. Você inicia igual, multi. O Excel ele já abre, verificou? Bem, aí você abre o parênteses, e dentro dessa função multi, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um valor e multiplicar por outro, tá? E aí, dentro dessa função multi, o que é que a gente pode fazer para somar todos esses valores e multiplicar por 1,5? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Bem, a gente tem a função soma também. Então, a gente pode utilizar aqui a função soma. Você vai abrir o parênteses e dentro dessa função soma, você seleciona todos os valores que você quer somar. Seriam esses. Deixa eu ver se ficou mais lá embaixo. Não ficou. Bem, e todos esses valores eles vão ser somados com a função soma. Você fecha o parênteses
tá? Coloca ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque essa função soma, ela está inserida dentro da função multi. É essa a lógica da função aninhada. Você vai utilizar uma função como argumento de uma outra função principal. E quem é a função que está servindo como argumento aqui? É a função soma. Então, o Excel vai fazer o quê? Ele vai pegar o resultado da soma desse intervalo aqui que a gente selecionou, tá? E vai multiplicar por quem? Deixa eu fechar aqui. Ok. E vai multiplicar por quem? Aí eu referencio a célula. Isso também foi passado nas aulas anteriores. Referência relativa. Eu clico aqui, referenciei quem? 1,5, que é o montante, que é o 50% em cima do valor dos meus produtos, tá? E aí o que acontece? Eu agora vou fechar essa função. Quem eu fechei aqui com esse parênteses? Foi a função soma ou foi a função multi? Foi a função multi. Por quê? Porque a função soma verifica aqui que eu tive aqui a função soma, abri o parênteses, o próprio Excel ele já dá uma dica, tá? Para facilitar a tua vida. E aí eu fechei aqui. E o que está dentro desse parênteses é quem? É esse intervalo aqui, que o Excel também indica. Tá? E aí o Excel vai fazer o quê? Relembrando o que a gente está fazendo aqui. Você abriu uma função multi que vai pegar quem? Vai pegar um valor e multiplicar por outro. Quem vai ser esse valor que vai ser multiplicado por outro? O valor vai ser o resultado da soma desse intervalo de células que a gente selecionou, vezes o valor que está em K11, que é quem? 1,5, que é o fator de acréscimo que a gente utiliza na matemática financeira. Tá? E aí a gente pode dar Enter. O que a gente tem aqui? A gente vem, seleciona, transforma, formata a célula para dinheiro. E o que significa esse 13.476? Ele é o meu montante. Por quê? O que o Excel fez aqui? Novamente, repetindo. A função multi, vou relembrar para vocês. A função multi ela vai pegar o quem? Ela vai pegar um valor, e vai multiplicar por outro. Só que o que a gente fez aqui? A gente inseriu a função soma dentro dessa função multi. Ou seja, a gente inseriu uma função que serve como argumento para essa função multi. Então, um dos valores que a função multi vai pegar para multiplicar por outro vai ser quem? Vai ser o resultado dessa soma. Então, o que aconteceu aqui na prática? Você iniciou a função multi, abriu parênteses, e dentro dessa função multi você disse para ela, olha, eu quero aqui que o Excel ele some as células que estão nesse intervalo, ponto e vírgula, e multiplique por quem? Pelo valor que está em K11, que é 1,5. E aí o Excel foi lá, somou os valores que estavam aqui e multiplicou por quem? Por 1,5, que é o fator de acréscimo. É um fator utilizado na matemática financeira. Tá? E aí ele te retornou quem? Ele te retornou o montante. Ele pegou a soma disso aqui tudinho e multiplicou pelo fator de acréscimo, que daria no mesmo de você pegar, calcular lá 50% sobre esse valor aqui e depois somar a ele. Tá? Bem, eu vou explicar aqui para vocês, para que não reste dúvida, tá? Com relação a esse fator de acréscimo. Bem, digamos que você quer 20% sobre um produto. Isso aqui seria os juros sobre um produto. Tá? Bem, esses 20% você vai pegar o quê? Você vai dividir por 100, não é isso? Você divide por 100 e você encontraria quem aqui? 0,2. Você encontraria 0,2, não é isso? 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, isso aqui
está em decimais, não é isso? Bem, ao invés, quando você multiplicar aqui o 0,2 vezes um valor que você quer lá, seja qualquer valor, você vai encontrar os juros. E aí o que acontece? Para facilitar, para que você não precise calcular os juros, para depois somar o valor principal e encontrar o montante, na matemática financeira a gente utiliza o fator de acréscimo. Tá? E quem seria esse fator de acréscimo? Seria 1. E aí eu lembro para vocês que esse 1 ele representa o valor principal, é 100%, tá? Que somado a uma taxa, nesse caso é quem? É 0,2, eu vou ter um fator de acréscimo. Então, o meu fator de acréscimo aqui vai ser quem? 1,2. Quando eu multiplicar, desculpem, quando eu multiplicar esse 1,2 vezes o valor que eu tenho lá, o que é que eu encontro aqui? Eu vou encontrar o montante. Então, ao invés de eu calcular os juros para depois somar ao valor principal e encontrar o montante, eu pego o valor, multiplico vezes o fator, tá? Multiplico pelo fator e já encontro o montante direto. Eu já corto uma parte do caminho. Então, essa é a lógica do fator de acréscimo. Então, o que a gente utilizou aqui no Excel foi o quê? A gente pegou esse fator de acréscimo, que está representado aqui, referenciado em K11, e multiplicou por quem? Pelo resultado da soma dessas células selecionadas. Por que multiplicou? Porque você tem uma função multi aqui, tá? E essa função multi vai pegar o resultado da soma e multiplicar por 1,5, tá ok? Bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que não tenham restado dúvidas quanto ao uso da função aninhada. Se ficou alguma dúvida, eu vou tentar aqui gravar uma outra aula para tentar deixar mais claro o uso dessa função aninhada. Tá? Eu procurei ser o mais simplório possível para que não dificulte aí o entendimento de vocês. Mas aí, para que a aula não fique muito longa, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido o real uso da função aninhada, tá ok? Bem, até a próxima aula e aí a gente vai dar continuidade a esse nosso projeto de Excel na prática, tá ok? Bom, até logo e curtam os nossos vídeos, né? Dêem um curtir, se inscrevam no nosso canal. A gente tem aí uma perspectiva de estar lançando mais aulas futuramente, tá ok? Até logo, pessoal!